com você? Me chamo Zaira Schumann e estou aqui hoje para falar sobre comunicação positiva. Você fala exatamente o que quer comunicar? Vamos ver. Continue conosco e daqui a pouco você saberá se a sua comunicação é realmente positiva. Eu quero lembrar você de um detalhe muito importante. Tudo começa no pensamento. E onde se localiza o pensamento? O pensamento está na mente consciente. Aquele iceberg, digamos assim, aquela parte que está superior à água, é a parte da nossa mente consciente. Toda a parte que está submersa na água é a nossa mente inconsciente. Os pensamentos surgem na mente consciente, é onde eu decido se aquele pensamento vai ter uma forma, vai se transformar num comportamento ou não. Na comunicação, nós primeiro pensamos, será que nós pensamos para nos comunicar? Ou nos comunicamos com aquela parte da mente inconsciente que vem dos nossos hábitos, dos comportamentos repetitivos, ou até mesmo de algo que a gente acredita que é verdade, mas na realidade me limita. Chamamos crenças limitantes. Será que uma crença limitante pode vir a me atrapalhar desta maneira, fazendo com que eu comunique aquilo que eu não quero? Então, o que é a comunicação? Comunicação é eu expressar algo que vem de um desejo meu e você compreender exatamente aquilo que eu expressei. E normalmente as pessoas expressam o que não querem. Quando você entra numa sala que tem uma reunião, a pessoa que já está lá na reunião diz assim: por favor, deixe a porta fechada. Ou ela normalmente diz: não deixe a porta aberta. Normalmente diz: não deixe a porta aberta. Isto é o que ela quer? Não. Ela quer que deixe a porta fechada. Então, esse tipo de comunicação é uma comunicação falha, uma comunicação negativa. Eu estou dizendo o que eu não quero que seja feito. Não deixe a porta aberta. Melhor seria se dissesse: deixe a porta fechada. A criança, quando nasce, a primeira palavra que ela escuta com muita frequência é não. E a palavra não, ela encontra um vazio na nossa mente, porque nós lembramos que a imagem ou a sensação nos traz uma história de vida. Se você perguntar para alguém o que é uma maçã, já pensou? Como é a sua maçã? É verde? É vermelha? É mordida? É inteira? É cortada? Como é a sua maçã? Você sabe que maçã, é uma fruta, porque você já experienciou, você já viveu, já provou uma maçã, já viu uma maçã. Agora, se eu perguntar para você, chulichulipo, você sabe o que é um chulichulipo? Sim? Não? Claro que não, porque chulichulipo é algo que eu inventei agora. Não existe, você não tem uma experiência com chulichulipo. E assim é quando nós nos comunicamos. Tudo que eu escuto ou que eu falo, na minha mente inconsciente, que seria equivalente àquela parte submersa do iceberg, tem uma lembrança de experiência. E se não há uma imagem ou uma sensação, eu não consigo, a minha mente não consegue formatar um conceito para aquilo. Vamos chegar a uma conclusão. Vou lhe dar uma frase que é uma ordem na realidade. Não pense na maçã vermelha da Branca de Neve. O que você pensou? A maçã. Por que você pensou a maçã se eu disse não pense na maçã vermelha? Porque maçã vermelha, você sabe,
o que é, você já viveu. Agora, não pense, não. É uma palavra que não tem uma imagem, nem uma sensação na sua mente. Então, o nosso cérebro elimina a palavra não. E fica, ao invés de não pense na maçã vermelha, fica uma ordem, pense na maçã vermelha. E é por isso que muitas vezes nós falamos o que não queremos e fazemos o que não queremos fazer. Há um versículo na Bíblia que diz: o que quero fazer não faço, o que não quero fazer eu faço. Miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto significa que somos seres humanos que normalmente nos comunicamos de forma negativa e daí o nosso cérebro entende, ele tem que processar aquela informação e decodificar. Concorda comigo? Se eu digo, não pense na maçã vermelha, eu estou dando uma ordem negativa. Então, meu cérebro, ou o cérebro da pessoa com a qual eu estou me comunicando, tem que decodificar. Ela não quer que pense na maçã vermelha. Tiro não, pensa na maçã vermelha. Mas, na realidade, eu já conheço essa história. Ela não quer que... Olha quanta energia eu perdi. Muitas vezes, nós fazemos coisas que não queremos fazer porque o nosso cérebro entra em imediata obediência àquela ordem que recebemos. Muitas vezes de nós mesmas. Ou de um superior, de uma pessoa que nos protege, nos cuida, nos educa. Quer ver outro exemplo? Na escola, talvez você alguma vez tenha feito uma prova e nesta prova tenha acertado algumas questões e errado outras. A cor vermelha é uma cor que chama atenção para a ação, para movimento, para fazer, repetir, entrar em ação, ser rápida. Que nota você tirava? Que cor era o símbolo quando você acertava? E que cor era o símbolo quando você errava? Então, estamos habituados a sermos orientados a prestar atenção naquilo que é negativo. Porque a nota vermelha era aquela na questão que nós errávamos. Ação, preste atenção, foco, vermelho. Então eu prestava muito mais atenção no errado do que na questão que eu acertei. Isso é muito rápido na minha mente. Aí eu passo um tempo de vida processando informações equivocadas quando as pessoas não querem transmitir aquele conceito. Com certeza a sua professora, a minha professora, não queria que você chamasse atenção para o errado, ela queria lhe mostrar que você errou. Mas a técnica que foi utilizada foi a técnica de comunicação negativa, pois chamou atenção com a cor vermelha de algo que você errou. E o azul, que é serenidade, tranquilidade, ficou com a questão que você acertou. Então, quando a gente chama atenção do que é negativo, salienta-se. Lembra que tudo que eu foco expande. Eu foco no problema, ele expande, ele se torna um problemão. Eu foco no erro, ele se torna um erro enorme. Então, a nossa comunicação, ela deve sim ser positiva. Nós temos um gráfico. Este gráfico eu vou colocar ali abaixo para você analisar com mais precisão. Ele fala sobre a comunicação, que ela tem 3 partes. É como se fosse um globo, um círculo formado de 3 partes. Deste círculo inteiro, 7%, uma fatia de 7% equivale à palavra. Então, de 100%, 7 equivale à palavra. Quando você manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, uma mensagem escrita, a pessoa talvez não interprete da mesma forma que você quis referir. É ou não é verdade? Quando você escreve uma carta, talvez a pessoa quando ler, ela vai interpretar de forma diferente. Talvez então você tenha errado ou tenha acertado a conjugação, pontuação. As pessoas se atêm a detalhes
e aquilo, na percepção delas, pode gerar um conceito diferente daquele conceito que a pessoa que escreveu. Então, a melhor maneira de se comunicar, será que é a escrita? 7%? Talvez não seja essa. Depois da escrita, nós temos o tom de voz, 38%. Então, o tom de voz, ele comunica muito mais do que a escrita. Se eu escrever, me dê um abraço e disser para a pessoa, me dê um abraço, o tom de voz ele é mais amoroso. Me dê um abraço, mais seco. Me dá aquilo ali. Me dá aquilo ali. Me dá aquilo ali. Perceberam a diferença? Então, o tom de voz comunica 38%. Então, nós temos um ditado que diz, o que tu faz fala tão alto que eu não escuto o que tu diz. Olha só que interessante, né? O que eu faço fala muito mais alto do que o que eu digo. Porque quando eu expresso um comportamento, quando eu manifesto uma expressão corporal, eu estou dizendo aquilo que o meu coração está cheio. Se você pergunta para alguém, e aí, a festa estava boa? Tava uma maravilha. Significa que a festa não estava tão boa, não estava tão maravilha assim. Você gostou da viagem? A viagem estava muito boa. Então, quando eu olho para baixo, significa que tinha alguma emoção que eu gostaria que tivesse a mais, que fosse uma emoção mais satisfatória. Olhar para baixo significa que eu busco emoção, que não estava tão... que há algo que pode melhorar emocionalmente. Existe um exercício que nós fazemos, que é uma linguagem, uma identificação ocular, que eu sei quando a pessoa está falando aquilo que aconteceu ou aquilo que ela gostaria que tivesse acontecido. Por exemplo, se você estiver falando com alguém e perguntar para ela, por exemplo, como foram as tuas férias? As minhas férias, olha que ela está olhando daqui para a parte de cima, o lado esquerdo, a parte de cima. Minhas férias foram fantásticas, maravilhosas. Então, eu primeiro olhei para cima, significa que eu estava buscando o que realmente aconteceu nas minhas férias. E depois eu disse, foram fantásticas. Não foram tão fantásticas, estavam maravilhosas. Talvez no final estivessem maravilhosas, mas no início não estavam fantásticas. Agora, se a pergunta for assim, como foram as tuas férias, Zaira? Minhas férias foram assim, divinas. Nós fomos na praia, nós fomos caminhar, fizemos uma... Quando eu olho para cá, para cima, na parte direita, eu estou buscando algo que poderia melhorar. Foram divinas, foram maravilhosas, mas poderia ser melhor. Por exemplo, aquela caminhada, aquele passeio que eu fiz, eu poderia ter aproveitado mais. Então, eu comunico aquilo que está no meu coração. E com a linguagem corporal, ela faz com que eu comunique muito mais. Porque a linguagem corporal é 55%. Vocês já perceberam que os mudos se comunicam perfeitamente? Eu não entendi nada do que eu falei. Alguém entendeu se é mudo, se é surdo? Talvez não tenha entendido, porque esse não é um gesto de comunicação dos surdos, eles se comunicam através da expressão corporal. E quando eu estou fazendo uma interpretação através da linguagem de Libras, se o assunto é feliz, eu sorrio. Se o assunto é triste, eu
Faça uma expressão de tristeza. Então, a comunicação, expressão corporal, é a mais intensa. Preste atenção na próxima pessoa que você estiver conversando com ela. Preste atenção na expressão corporal que ela manifesta e veja se condiz com o que ela fala. Porque às vezes eu digo, estava ótimo. Significa que não estava tão ótimo assim. Algo pode ser melhorado. Fica aqui então sobre comunicação positiva. Se eu pudesse dizer alguma coisa para você, pense antes de falar e fale exatamente aquilo que você quer. Use uma comunicação positiva. Evite usar o não. Use a linguagem positiva. Não pegue o copo, ele é pesado, vai deixar cair e tu vai quebrar e daí tu vai apanhar. Quantas vezes dizemos isso para os nossos filhos? E a criança que tem uma mente pura, sem poluição, ela vai entender. Foi falado, não pegue o copo porque é pesado. Não tire o não, pegue o copo porque é pesado. Eu vou deixar cair, vou quebrar e vou apanhar. Aí entra em confusão, porque a criança entende que a sua protetora, o seu protetor, seu educador ou educadora, está dizendo para ela pegar e ainda vai ser responsabilizada por isso. E ela obedece. E muitas vezes ela deixa cair o copo e a gente diz, ou a pessoa diz, eu disse que não era para pegar o copo. Mas usou uma comunicação falha, uma comunicação negativa. Pense bem antes de se comunicar. Você se comunica muito mais com a sua expressão corporal, com o tom de voz, do que com a própria fala. Então, uma sugestão. Se eu pudesse dizer para você como falar no WhatsApp, fale por mensagem de voz, porque você vai usar o tom de voz e a outra pessoa vai perceber melhor aquilo que você quer expressar. Tá bom? Comente aqui embaixo se isto foi útil para você. O que mais fez sentido para você nesse vídeo de comunicação positiva? Gostou? Não gostou? Faça a sua reflexão e dê o seu depoimento. É importante eu saber como você está recebendo este conteúdo que eu estou lhe ofertando. Tá bom? Um abraço de coração com coração. Um beijo e até o nosso próximo encontro.